Bom dia, aluninhos queridos! Eu sei que agora que você está estudando pode não estar de dia, porém a professora Zarif, sem dar o seu bom dia, não é a professora Zarif. Então, vamos seguir aqui o nosso conteúdo com o nosso tradicional Bom dia, aluninhos queridos! Na aula passada, nós estudamos alguns conteúdos aqui da nossa apostila e hoje nós vamos dar a sequência com o conteúdo de propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? Trata-se de quê? De soluções. Então, professora Zarif aqui com seu memezinho tradicional para matar a saudade de vocês aí. Coloquei um memezinho aqui do Sheldon. Peça conselho para os químicos e não para os físicos. Por quê? Porque os físicos só têm problemas e os químicos têm soluções. O que tem a ver esse memezinho aqui? Tem a ver com o nosso conteúdo, que se trata de soluções. Então, o que são as soluções mesmo? São quando eu tenho um soluto e um solvente. Então, já falei, mas como eu sei que esse período de quarentena vocês podem estar aí esquecido, coloquei um quadrozinho aqui somente para nos lembrarmos. O que é soluto? Então, é o que será dissolvido ou estiver em menor quantidade. O solvente é o que irá dissolver e o que está em maior quantidade. Então, as propriedades coligativas são o quê? Soluções. O que é uma solução? Um soluto e um solvente. E esses solutos aqui, eles servem para alterar alguns pontos, seja de pressão ou seja de fusão na sua reação química. Então, são propriedades da física que se somam pela presença de um ou mais solutos e dependem única e exclusivamente, não se esqueçam disso, dependem única e exclusivamente do número de partículas que estão dispersas na solução. O que isso quer dizer? Quanto mais eu tiver esse soluto na minha reação, mais ele vai alterar o ponto de pressão ou ponto de fusão da minha reação química. Então, repetindo, depende única e exclusivamente do número de partículas que estão dispersas na solução, não dependendo da natureza do soluto. Tipos de soluções. Temos dois tipos de soluções aqui. As soluções em que o soluto sofre ionização e onde ele não sofre ionização. Tem um exemplo aqui, um processo de ionização da água. O que é ionização mesmo? Relembra lá? É quando ele perde, quando ele ganha elétrons. Então, nós temos aqui uma molécula de água que foi decomposta, liberando o quê? Uma partícula aqui de oxigênio e de hidrogênio e liberou um átomo aqui de hidrogênio. Então, sofreu ionização. E tem reações químicas em que o soluto não sofre ionização. Então, ele pode sofrer ou não ionização. O que isso quer dizer? Traduzindo, que a reação ela pode liberar hidrogênio ou pode não liberar hidrogênio. Por exemplo, se eu pegar uma solução de água e açúcar, não vai sofrer ionização, não vai haver perda de hidrogênio ali, beleza? O nosso conteúdo de propriedades coligativas é dividida em 3 tópicos. E o primeiro dele aqui é a tonoscopia. O que seria tonoscopia? É uma propriedade coligativa que constitui da diminuição de pressão. Então, onde é que está o meu foco? Aqui, diminuição da pressão. Então, tonoscopia trata-se da área de onde eu acrescento um soluto, alterando a minha pressão máxima de vapor. De um solvente, quando se adiciona a ele um soluto não volátil. O que é volátil mesmo? Vamos relembrar? Volátil, aquilo que evapora em temperatura ambiente. Então, o soluto não volátil é aquilo que não evapora em temperatura ambiente. Por exemplo, sal, açúcar são substâncias que não evaporam em temperatura ambiente. Substâncias voláteis, o álcool, o éter, a acetona, todas substâncias que evaporam em temperatura ambiente. Então, a tonoscopia ou tonometria é o quê? Quanto maior for o número de partículas, é o que eu acabei de passar lá anterior, do soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento absoluto da pressão. Então, quanto maior a quantidade de substância eu acrescentar nessa solução aqui, mais eu vou abaixar o ponto de pressão.
Tem um exemplinho aqui bem clássico, um copo com água. Se você deixar um copo com água ali, ele vai evaporar, vai demorar bastante tempo, porém, passado algum tempo, ele vai baixando a sua quantidade. Isso tem a ver o quê? Com temperatura? Não, porque meu copo está lá em cima da mesa sem ninguém mexer nela. Então, ele vai perdendo moléculas aqui por causa da pressão atmosférica. Então, se eu coloquei um copinho de água ali e se eu acrescentar açúcar neste copinho aqui, observem que eu vou alterar o meu ponto de máximo de pressão máxima, ou seja, a minha pressão aqui não vai conseguir fazer com que a água passe para o estado de vapor. Então, eu tenho aqui o meu copo de água, a minha água com açúcar, olha a quantidade aqui. E a minha água aqui normal, sem açúcar, o antes e o depois. Então, eu tinha um copo aqui antes, um copo com água e um copo com açúcar. Passado algum tempo, o meu copo com água perdeu moléculas de água aqui para a atmosfera. E já o meu copo com água e açúcar não perdeu moléculas para a atmosfera, porque adicionei um soluto não volátil que alterou o meu ponto de pressão máxima, então impedindo que a minha água subisse para a atmosfera. Segundo tópico, ebulioscopia. A ebulioscopia é uma propriedade que corresponde ao aumento do ponto de ebulição. Então, aqui não estamos mais falando de pressão atmosférica, estamos falando de ebulição. O que é ebulição mesmo? Passagem de um líquido, do estado líquido para gasoso. Quando se acrescenta a ele um soluto não volátil, que não evapora. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente, dificultando sua passagem para o estado gasoso. Primeiro exemplo que eu tenho aqui. Quando o líquido é aquecido em recipiente aberto, observa-se no fundo do recipiente a formação de bolhas. Lembra lá? Coloquei uma panela para ferver com água, começa a subir um monte de bolinhas na parede da panela e no fundo da minha panela. É isso aí que está acontecendo ali, está começando a entrar no ponto de ebulição. Segundo caso aqui, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, nós temos a ebulição. Definição apenas aqui de ebulição para vocês perceberem. Então, será que o meu ponto de ebulição aqui varia conforme o local onde eu estou geográfico? Tipo aqui, eu tenho uma montanha. Se eu estiver na base da montanha, o meu copo de água vai evaporar na mesma temperatura que ela estiver no alto de uma montanha? Vamos verificar isso aqui. Continuando. Nós temos o nosso terceiro caso aqui, de crioscopia. A crioscopia ou criometria é o estudo do abaixamento da temperatura de fusão. Então, relembrando, primeiro caso lá, de tonoscopia tem a ver com pressão, ebulioscopia tem a ver com ponto de ebulição e crioscopia tem a ver com o ponto de fusão. O que é fusão? Quando ele passa do estado líquido para o estado sólido. Então, acrescentei uma substância na minha solução ali, eu vou alterar o ponto de congelamento dele, o ponto de fusão aqui. Observe no gráfico aqui embaixo. Eu tenho uma água pura. Aí, o que eu acrescentei nela ali? A glicose, ou seja, um soluto não volátil. E a minha água congelava a 0 graus Celsius aqui quando ela estava pura. Quando eu acrescentei uma glicose na minha água, ela passou a menos 0,93, ou seja, atingiu 0 graus Celsius e continuou líquida. Somente quando ela conseguiu a menos 0,93 que ela começou a se solidificar. Segundo caso aqui, acrescentei a sacarose, tem meio que a mesma reação aqui da glicose. E aqui, na reação da glicose aqui e outra reação da sacarose. Então, observe aqui que isso aqui também tem a ver com a quantidade de soluto que eu estou colocando na minha substância. Então, quanto mais eu colocar, mais eu vou alterar o ponto de congelamento. Então, por que lá nos Estados Unidos eles jogam sal em cima do gelo? Olha só, verifiquem a figurinha aqui. Por que eles fazem isso? Nas ruas, quando tem uma nevasca muito forte, o governo vai lá na rua com aqueles caminhões jogando sal em cima do gelo. Para que isso aí, meus queridos? Para alterar o ponto de congelamento dele ali, facilitando a remoção desse gelo ali
que existe ali nas ruas, beleza? Então, crioscopia, quando eu altero o ponto de fusão, ponto de congelamento. Minha água pura, a 0 graus Celsius, vai congelar. Minha água com solvente não volátil, ela vai chegar a 0 graus Celsius, a menos 1 grau até, e vai continuar no estado líquido. Para finalizar, a osmose, parte que nós já estudamos na aula de biologia, então vamos relembrar. Agora a osmose aqui em relação à química. Então, definição de osmose. O que é definição de osmose? Passagem do solvente de uma solução mais diluída ou mais concentrada para outra mais concentrada. Então, através de uma membrana. Não se esqueçam disso aqui. Ela pode acontecer aqui numa célula animal, por exemplo, aqui. Tem uma célula aqui do meio, ela está normal. E aqui embaixo ela perdeu água e aqui na última ela ganhou água. Então, o que acontece quando você fica de molho na piscina e sua mão começa a ficar toda enrugada? Por quê? Porque ocorre a osmose nas suas mãos. A nossa pele aqui funciona como uma membrana seletiva. E o nosso corpo é rico em sais. Então, no nosso corpo nós temos muitos sais. E a piscina onde você está tomando banho não tem uma quantidade menor de substâncias dissolvidas ali. Então, o que vai acontecer? O seu corpo está concentrado, a piscina não está concentrada. Então, os sais que estão presentes no seu corpo começam a sair do seu corpo ali, indo para um meio menos concentrado. Então, o que acontece com a sua mão? Fica murcha, as células vão ficando o quê? Murchinhas aqui, ou seja, hipertônica. No caso da osmose em célula vegetal, é importantíssimo. Para que eu estou aprendendo esse conteúdo de química aqui? Para isso aqui, uma das utilidades da osmose, para você fazer uma batata sequinha, crocante, olha só. Nós temos aqui a célula vegetal, igualzinho ao exemplo lá, ela pode estar no meio hipotônico, ou seja, com muito soluto ali, ela começa a absorver o meio externo. Se ela tiver um ambiente com pouco soluto, ela tende a perder os sais de dentro dela. Então, o que a gente faz aqui? Se você deixa suas batatas de molho a uma solução super concentrada, o que vai acontecer aqui? Ela vai começar a retirar o líquido, porque tende a ir para um meio mais concentrado, dissolver esses sais ali. Então, a água que está dentro da sua batata começa a sair. Então, vai fazendo com que ela fique murchinha. Se você deixar sua batata no meio de molho, nessa solução com sal, não se esqueça lá, um soluto não volátil. Então, você pode usar o sal. Já vai dar um salzinho na sua batata e vai fazer a osmose nas células vegetais da sua batata. Ou seja, vai deixar sua batata murchinha, sequinha. Quando você pegar essa batata e fritar ela vai ficar bem sequinha. Por quê? Quanto mais líquido ela tiver dentro dessa batata aqui, mais encharcada ela vai ficar. Então, se ela tiver bem sequinha, você vai fazer uma batata bem sequinha e crocante. Então, para isso que serve também o estudo da química, para você aplicar no seu dia a dia, beleza? Finalizando, depois dessa aula de soluções, este chocolate tem muito soluto em relação ao solvente, ou seja, a partir dessa aula você já não vão ver mais um copo de Toddy como um copo de Toddy, você vai ver o que? O soluto e o solvente que está dissolvido ali dentro. Usei um copo de Toddy aqui porque é o nosso exemplo clássico. Em sala de aula sempre usamos o nosso Toddy. Então, estamos aqui online, porém relembrando os nossos memes aqui de sala de aula, beleza? Alunos, fiquem com Deus. Essa aula foi feita com muito carinho. Espero que vocês gostem, beleza? Até a próxima!